Pessoal, vamos falar, né? Comentar na realidade a última bateria de questões a respeito aí de bens e competências da União. Essa resolução de questões a gente está trazendo umas questões mais bem elaboradas, certo? E eu coloquei aqui uma caveirinha porque é uma das matérias aí de direito constitucional que, se o examinador quiser alocubrar, que nem diz o pessoal aí do Exército, ou quiser, traduzindo o termo, quiser, como eu posso dizer, dificultar, perfeito? Dificultar aí a resolução de questões, ele pode. Por quê? Essa área aí, esse assunto, ele é tão árido, ele é tão aí controverso que muitas das vezes as questões vão parar no STF, para que o STF faça aí traga uma conclusão a respeito das competências, entende? E o CESP vem para sacanear ainda mais, ele pega esses julgados e coloca nas questões. Mas lembrando sempre que essas questões aí caem para consultor do Senado na área dessa área de competência aí específica, certo? Então o cargo relacionado exatamente a essa área. Então eles dão aquela piorada e você vai ver as questões e obviamente não cairão com um grau tão alto de dificuldade para você, mas você vai ter condições de resolver se cair uma questão semelhante aí, ok? Então vamos lá. Questão 21. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a Previdência Social, proteção e defesa da saúde. Correto? Correto. Artigo 24. Compete à União, então, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a Previdência Social, a proteção e a defesa à saúde. Exatamente o que está previsto aí no artigo 21. O que é interessante? O que é interessante, se você for lá no artigo 22, certo? Artigo 22 vai falar: compete privativamente a União. O que? Legislar. Não vou colocar o legislar. Legislar sobre artigo 20, inciso 23, que é o legislar sobre seguridade social. Então veja que interessante. O que é Seguridade Social? Seguridade Social envolve a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Então veja que é uma situação que vira um limbo, ok? Por exemplo, na prática, o que compete à União, o que compete aí concorrentemente é a legislação dos Estados e do Distrito Federal a respeito, por exemplo, da Previdência Social, se a Previdência Social está dentro da Seguridade Social. Interessante. Estou trazendo essa situação aqui não para te confundir, tá? Mas pode cair sobre a Seguridade Social, e falou da Seguridade Social, você vai falar que compete à União, perfeito? Compete à União. Falou sobre a Previdência Social, certo? Falou sobre a Previdência Social. Por que a Previdência Social? Vamos para entender. O DF, por exemplo, vai ter servidor público e ele vai legislar sobre eles, ok? Então tá tranquilo. Da mesma forma, lá tem o que? A competência da saúde é o que? Dever de todos e direito de todos e dever do Estado, certo? E aí tem lá as complexidades, né? Então tem 1, 2 e 3 lá, complexidade baixa, média e alta, que compete aí aos municípios, os estados, Distrito Federal e a União. Então, dentro dessa lógica,
Cada um vai legislar dentro da sua competência. E veja, quando for pensar em seguridade social, vai falar mais sobre diretrizes relacionando aí a essa área aí. Então por isso que tem essa lógica aí por trás desses dois artigos aí, desses dois incisos, ok? Continuando. 22. Questão difícil. De acordo com o entendimento do STF, ó. Começa a trazer entendimento do STF, procurador da AGU. É inconstitucional lei estadual que dispõe sobre aspectos relativos a contrato de prestação de serviços escolares e educacionais, por se tratar de matéria inserida na esfera de competência privativa da União. Veja, contrato de prestação de serviços escolares ou educacionais, ele vai estar lá na esfera do direito civil. E se está dentro da esfera do direito civil, a gente vai lembrar do que? Do capacete PM. Nossa, o que eu estou falando aqui? Vou arriscar isso aqui para não perder tempo. Então aqui vai estar o que? Vai estar o tal do direito civil. Então nesse aspecto aqui que vai caber privativamente à União, perfeito? Então é inconstitucional a lei que disponha sobre contratos relativos, contrato de prestação de serviços escolares? Sim, então é inconstitucional. O STF traz isso, olha só. É inconstitucional norma do Estado ou do Distrito Federal sobre obrigações ou outros aspectos típicos de contratos de prestação de serviços escolares ou educacionais. Então falou sobre obrigações, falou sobre aspectos típicos de contratos de prestação de serviços escolares ou educacionais, compete a quem? Compete à União. Então o Estado não pode legislar, legislando vai estar inconstitucional. Questão 23, outra questão difícil. No âmbito da competência legislativa concorrente, caso a União não tenha editado uma norma geral, o Estado-membro poderá exercer a competência legislativa ampla. Certo? Certo. Contudo, sobrevindo a norma federal faltante, o diploma estadual terá sua eficácia suspensa. Ok? Ok. No que for contrário, perfeito. Operando a partir de então, até aqui tá tranquilo, né? Agora daqui que ele dá essa complicadinha só. Um verdadeiro bloqueio de competência, já que o Estado-membro não mais poderá legislar sobre normas gerais quanto ao tema tratado na legislação federal. Tá correto? Tá correto. O que ele está dizendo aqui? Se é uma competência concorrente, então as normas gerais vão competir a quem? A União, e as específicas ao Estado. A União não legislou, o Estado pode legislar de forma ampla? Sim. Agora veio uma lei superveniente federal, e o que for contrário à lei federal vai ter o que? A eficácia suspensa no quesito normas gerais do Estado, perfeito? Agora tem a norma geral, vai gerar o que? Um verdadeiro bloqueio de competência. Então o Estado agora não mais poderá legislar sobre normas gerais, perfeito? É isso, correta a questão. Questão muito bem elaborada, questão muito difícil, ok? Mas você vê que não é factível você estudar e tá acertando uma questão dessa. Um deputado estadual de Sergipe, insatisfeito com recursos que o Estado vinha recebendo da União, resolveu apresentar um projeto de lei estadual criando um novo imposto incidente sobre a exploração da atividade da lavra de petróleo, não lava de vulcão, nesse estado por empresas privadas e estatais, com base na situação hipotética, julgue os itens seguintes. O que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo uma questão aí que é de AFO, inclusive, não é nem de
de direito constitucional. Se bem que direito constitucional abarca todos, mas ela é mais específica da administração financeira orçamentária, então a gente vai dar um pontapé inicial aí para administração financeira orçamentária. Vai lá. Os royalties recebidos pelo Estado de Sergipe são considerados como receitas públicas originárias desse ente federativo. O que significa isso? Temos em AFO duas situações. Nós temos as receitas que são classificadas receitas originárias e as receitas derivadas. Perfeito? Qual é a grande sacada das duas? A originária são as receitas quando o Estado atua como particular. E as derivadas, o Estado ele vai atuar como Estado ou com poder de império. Então essas receitas derivadas elas são chamadas então aí as obrigacionais, que vai o que? Independente da tua vontade, vai existir a necessidade do pagamento, certo? Por exemplo, clássico é quem? Os tributos. Perfeito? Então, essa aqui seria então as derivadas e as originárias, o Estado agindo como particular. Exemplo, o Estado locando um imóvel dele para um particular. Então o Estado está agindo como particular e o particular, cabe ao particular o que? Aceitar ou não. Então não é um tributo, não é algo obrigacional, certo? Então essa é a diferença básica. Os royalties é o que? Também está enquadrado nas receitas o que? Originárias, porque o Estado está atuando como particular aí, como empresário nesse caso aí, perfeito? Então os royalties recebidos pelo Estado são considerados receitas públicas originárias desse ente federativo, perfeito, questão correta, portanto. Questão 25. Não vou ler tudo, aqui já dá para matar, ó. É competência comum entre a União, Estados, DF e municípios a proteção e garantia das pessoas portadoras de necessidades especiais. Perfeito? Então, veja que ele não está falando sobre legislar, certo? Senão não estaria aqui o município. Ele está falando o quê? Sobre a proteção e a garantia das pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, proteção e garantia. Proteção e garantia cabe à União, sim, cabe aos estados, ao DF e aos municípios. Artigo 23 vai falar sobre a competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia aqui, ó, das pessoas portadoras de deficiência. Perfeito? Questão correta, portanto. Questão 26. Um determinado município, o prefeito submeteu à Câmara Municipal projeto de lei que prevê a criação de crime eleitoral. Pronto. Crime eleitoral. Um prefeito pode ou é incompetência? Ele é incompetente para isso. Ele é incompetente. Isso aqui é o crime, falar sobre direito eleitoral. É competência de quem?
competência da União. Compete à União. Então vamos ver o que ele vai dizer aqui embaixo. O projeto de lei apresentado pelo prefeito não poderia ser apreciado pela Câmara Municipal, mas poderia, entretanto, ser apreciado pela Assembleia Legislativa. Uma OVA, capacete de PM. Aqui, ó. Aqui vai estar quem? O direito eleitoral aqui, ó. Então vai ter o civil, agrário, processual, aeronáutico, comercial, trabalho, espacial, processual e marítimo. Ok? Então, questão incorreta. Questão 27 agora. A questão 27 eu coloquei inclusive como uma bola fora. Não tanto pelo conteúdo, mas mais pela especificidade do cargo, certo? Então o cara vai ser aí consultor legislativo na área de comunicações e ciência da informação. Então ele traz aqui que compete, ele vai falar aqui que a emenda constitucional 8 tal alterou aí alguns incisos que traz a seguinte redação: compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão o serviço de telecomunicações nos termos da lei. Aí a gente vai para frente e vai dizer assim: a efetiva outorga de novos prestadores do serviço móvel celular, além dos tradicionais operadoras do sistema Telebrás, só ocorreu após a criação do órgão regulador, Agência Reguladora de Telecomunicações do Brasil, Agência Nacional de Telecomunicações. Ou seja, só ocorreu então aí a outorga a novos prestadores de serviço após a criação da agência. Então veja, tinha a lei que era de 2096, perdão, já estabelecia então a possibilidade da concessão, e a criação da Anatel foi em 97. Veja, então ele cobrou isso daí. É muito específico, isso aí é difícil, isso aí não cai na tua prova não, mas a questão estava certa então. Questão 28. Roberto tem uma fazenda localizada no estado do Amapá, em cujo subsolo foi descoberta uma jazida de ouro. O governo do estado do Amapá estabeleceu uma taxa de fiscalização, tendo como fato gerador o exercício de fiscalização sobre entidades que exercem atividades potencialmente danosas ao meio ambiente, inclusive atividades que envolvam mineração. Julgue o item aí. Então, a jazida de ouro existente sob as terras de Roberto é propriedade da União. Então ele está falando que a jazida é propriedade da União. Espertinha a União, né? Que poderá explorá-la diretamente ou delegar concessão a particulares mediante autorização ou concessão. O que está errado aqui? A União, ela é da União, a jazida de ouro, mas ela não pode explorar diretamente. Ela pode delegar a exploração a particulares mediante autorização ou concessão. Veja que está dito aí no artigo 176. As jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia elétrica constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento, pertencem à União. Então está aqui, pertence à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Então a pesquisa, a lavra, então aqui ó, a lavra de recursos minerais e o aproveitamento de potenciais, a que se refere o caput desse artigo, ó, somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União. Então somente poderão ser efetuados o que? A lavra somente poderá ser efetuada mediante autorização ou concessão da União. Perfeito? Então não vai ter a União explorando diretamente aí essa jazida. Então vai ser feita por meio da autorização ou concessão, sempre no interesse nacional, sempre para brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país, na forma da lei, estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem na faixa de fronteira ou terras indígenas, ok? Então questão difícil, beleza? Mas também para consultor aí relacionado aí
a essa área também. Questão 29. Aqui a gente vai direto para a questão aqui. O Congresso Nacional, por meio de lei federal, poderia instituir no vigente sistema tributário o imposto sobre valor agregado, reduzindo a abrangência do ICMS, uma vez que a competência para legislar acerca do direito tributário é da União. A legislar a respeito do direito tributário é de quem? É da União? Lembre, se tem ICMS, tem IPTU, certo? Tem ISS, tem ITBI, certo? Esses impostos não pertencem à União, então não vai ser competência da União a legislar sobre isso. Perfeito? Vai ser uma competência concorrente, então vai ser competência concorrente. Então vai estar lá aquele tal do TUPEF lá, TUPEF. E aqui está o que? Direito tributário. Perfeito? Então a questão vai estar incorreta aí, ó. Direito tributário, urbanístico, penitenciário, econômico e financeiro. Questão errada, portanto. Última questão. São bens da União todas as terras ocupadas pelos índios. O índio ocupou uma terra, ainda que seja de forma ilegal, vai pertencer à União? Tem sentido? Não. São bens da União as terras, o quê? Tradicionalmente ocupadas pelos índios, ok? Então é isso aí que está o erro da questão. Então terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem à União, ok? Então não são todas as terras não. E assim a gente termina então todas as questões relativas a esse dia aí. Beleza, meu povo? Um abraço e prossigamos em frente.